Sejam bem-vindos a mais um LusaCast, o nosso podcast sobre empreendedorismo, gestão, histórias que inspiram e ideias que conectam. Hoje eu trago para vocês uma pessoa que sabe muito sobre inspiração, muito sobre ideias que conectam, Carol Garrafa. Ela é nada mais, nada menos do que engenheira e especialista em neurociências e veio bater um papo com a gente sobre performance nas organizações. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, uma honra estar aqui, Pri. Obrigada. Eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história. Já é uma história fora da curva, uma engenheira que trabalhava em banco e que de repente, que pra gente foi de repente, mas eu tenho certeza que não foi, começou a estudar neurociências, soft skills, people skill, comportamento. Como é que foi isso, Carol? Eu gostei de como você começou, que histórias que conectam, né? Verdade. Quando a gente olha para nossa história, e cada um tem a sua história, e quando a gente fala desde pequenininho, se a gente conectar todos os pontos, a gente vê que não é tão de repente assim. Verdade. Eu sempre fui uma pessoa muito do esporte, muito do teamwork ali, de esportes coletivos. E o banco, ele me trouxe um lado muito interessante de poder falar sobre hard skills da parte da engenharia, de metas, de superação, o que também o esporte também dá, mas faltava uma parte de cooperação. E principalmente de uma coopetição. As pessoas falam, Carol, existe essa palavra coopetição? É quando você junta a colaboração com uma competição sadia, que existe em qualquer coisa da vida. Verdade. E em um momento da vida eu percebi que a partir da hora que você começa a se tornar líder e que você vai crescendo, você se torna cada vez mais sozinho. Mas é nessa hora que você precisa de mais suporte, que você precisa mais de apoio. E foi pensando nisso que ao olhar para o banco, eu comecei a ver que as pessoas lá, elas não pareciam muito felizes. Elas sempre estavam um passo atrás de assim, nossa, precisamos ir atrás disso, mas por que a gente precisa ir atrás daquilo? Por que a gente precisa ir atrás dessa meta? E as pessoas não conseguiam responder o porquê. Qual que era o sentido que tinha naquilo que elas estavam fazendo? Era trabalho, 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 e passou mais um ano e depois trabalho, trabalho, trabalho. E aí eu comecei a questionar, tá bom, o que essas pessoas fazem fora do banco? E faziam pouco, Pri. Eram pessoas que dedicavam tanto para aquilo que sempre faltava energia. E se teve algo que eu aprendi na engenharia, que engenharia é escassa, que a energia ela é escassa. E se a gente gasta tudo que a gente tem sem ter propósito, a gente passa como se a gente estivesse sobrevivendo. E foi uma reflexão muito forte quando eu perdi meu pai. Ao perder meu pai, parece que a vida te dá um solavanco. E tem muita gente que me pergunta, precisa ter um ponto de virada ou um solavanco para você cair em si? Geralmente a gente passa a vida olhando para fora e não olhando para dentro. Já diria Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Quando você toma um solavanco é a hora de você parar e falar, opa, e aí você passa a entender um pouco mais, falou, o que é a vida? Tá passando? E foi nessa hora que eu comecei a me questionar se o que eu fazia no banco era a minha melhor versão. Se eu, como líder, querendo ir lá nadar contra a maré, fazendo com que meu time ficasse feliz, e tinha um monte de gente que falava, não, para com isso, vai e só trabalha. Eu falei, eu preciso estudar mais comportamento humano. Isso, pensa que há 10 anos atrás, né? Então, assim, preciso estudar mais sobre comportamento humano, entender por que as pessoas são como elas são. E para minha surpresa, quando eu fui estudar fora e pensei muito assim, o que eu vou estudar? Quando eu cheguei lá e fiz a pausa, que é tão necessária, e a gente vai falar dela, a hora que eu parei e saí um pouco desse piloto automático, eu também estava nele. Só que a gente não tem, a gente tira o cisco do olho do outro, mas é muito difícil tirar o do nosso próprio. E as pausas a gente faz essa reflexão profunda. Então acho que ir para a França estudar foi meio que um chamado de uma pausa necessária, primeiro com esse propósito de entender o comportamento humano. Mas a grande lição é que quando a gente conecta os pontos, eu percebi que eu estava fora da minha essência. Que é aí que tudo mudou. Boa. Me conta um pouquinho da sua história e de como é que você parou para analisar essa palavra tão bonita que as pessoas estão usando, estão falando tanto, que é o propósito. É muito utópico falar de propósito? Ou a gente consegue, de fato, falar de propósito dentro das organizações? Eu sei que tem os estudos de Harvard que muitos jovens vão para as empresas por causa do propósito. Propósito é número 1 nessas questões de decisão entre uma empresa e outra para essa galera mais nova.
Mas é utópico? Eu que sou de outras gerações, às vezes fico me perguntando se é muito utópico. Fala pra gente como é que a gente coloca esse propósito que você conseguiu ver lá atrás, há 10 anos atrás, conseguiu sair do banco, conseguiu fazer uma reviravolta na sua vida. Como é que as pessoas do senso comum, trabalhador, normal, empreendedores, pessoas que precisam da sua vida para ganhar dinheiro, porque quando a gente fala de propósito dentro das organizações, a gente também tem que falar de lucratividade, falar de dinheiro. Como é que a gente vê um propósito sem ser utopia, Carol? É perfeita essa pergunta, porque esse é um neuromito. A gente olha para o propósito como se ele fosse meta, como se ele fosse alvo, e algo que assim, o dia que eu descobrir o meu propósito, a minha vida vai mudar. Pois é, as pessoas ficam falando muito disso na internet, não é? Muito. Agora as pessoas não sabem nada e você começa a receber um monte de input sobre propósito e você começa a parar para pensar, meu Deus, e o meu? E qual é o meu propósito? E o que é que eu faço? E o que tem de gente com essa dúvida agora, então é um desserviço. Porque aí as pessoas acham que assim, porque eu não descobri o meu propósito, eu tô perdida. Isso. E na verdade, vamos para a essência do que significa propósito. Propósito é processo, não é alvo. Propósito é você acordar todos os dias e responder, por que eu acordei hoje? É você botar a intencionalidade do porquê. Propósito tem a ver com o porquê. E aí eu brinco muito, que é assim, eu falo assim, você tem irmãos? Tenho. Quando vocês eram pequenos, homens, quando eles eram pequenos, eles te beliscavam. De propósito. De propósito. E aí que tá a essência da palavra propósito. Eles te beliscavam, falavam, Pri, foi de propósito. Se você contar pra mamãe, eu belisco mais forte. Isso é propósito. Eles faziam intencionalmente sabendo o que eles estavam fazendo. Então, você perguntar, as empresas precisam ter propósito? Muito, elas precisam saber por que elas existem. E os funcionários precisam saber por que eles estão trabalhando lá e bater valores do meu funcionário com os valores daquela empresa. Isso é propósito, precisa ser de propósito. Eu tô aqui hoje de propósito, porque eu admiro a Lusa, porque eu admiro a história de vocês. Eu estou aqui por uma intenção de trabalhar com a liderança. Esse foi o grande mito da minha vida, de assim falar, então não é utópico, não é ilusão. Eu preciso ir atrás do sentimento diário de realizar um propósito, e o propósito maior vem com o processo. Assim como a confiança. Se eu acordo todo dia e falo, eu sei por que eu acordei, é isso que eu quero fazer hoje e tal, daqui a pouco eu vou conectando os pontos e as coisas começam a se abrir e eu acho sim um sentido maior para minha vida. Boa, foi profundo. Como é que as soft skills, que não são assim tão softs, né? Que você fala de people skills, já até mudou aí a nomenclatura no seu livro. Como é que essas tais soft/people skills conseguem nos ajudar e conseguem nos preparar para a gente encontrar o nosso propósito, para a gente encontrar felicidade nas organizações, para a gente entregar mais, para a gente lucrar mais? Exato, de macio e leve, porque quando a gente fala soft em inglês, é macio, é leve. E estudar sobre si mesmo, estudar sobre o outro, não tem nada de leveza. Exige um esforço mental e exige muito suor. E até uma coragem, né? Coragem, agir com o coração para você abrir algumas coisas que você não gosta, lidar com coisas que é do passado, ou até com problemas da outra pessoa, ou hábitos da outra pessoa que você também não gosta. Então, não tem nada de soft, macio, não tem nada de leve. Tem a ver com people skills. Esse é o grande segredo. Por que a gente cunhou o termo, né? E quando eu falo muito de vamos chamar de people skills, é pra gente parar um pouco, porque o nosso cérebro, quando ele ouve o soft perto do hard skills, capacidade técnica, já mais pesado, né? Ele dá mais importância. E aí as empresas acabam negligenciando o como e só fica no o quê. Então, people skills se você é líder e se você quer fazer uma empresa de propósito, você vai trabalhar com people skills. O que as pessoas trabalham. Aí você vai falar, Carol, mas o que tá por trás disso, né? A gente pode dividir assim, em quem é você e quem é o seu funcionário. Se você não se conhecer como líder e não começar a se liderar, você não lidera ninguém. Mas se você não entender quem é o seu funcionário, você lidera só com a sua cabeça. E é por isso que o mundo tá tão ruim assim, porque a gente tá muito cada vez egocentrado. Mas depois eu preciso entender talento. Eu preciso entender o que eu faço de bem, o que o outro faz de bom, e a gente complementar os talentos, porque a gente não veio no mundo sozinho, aliás, ninguém é feliz sozinho, e as empresas não conseguem evoluir se não tiverem uma complementaridade desses talentos. Então, qual é a people skills aqui? Primeiro, tomar a consciência, saber quem é você. Depois, batalhar para ter uma autogestão emocional
e focar no que você faz bem, para aí lidar com as suas interferências. Você conseguir batalhar contra aquelas vozes, aqueles sabotadores, aquelas crenças limitantes que ficam na sua cabeça e que te limitam de chegar no máximo do seu potencial. Para que aí a gente mantenha o equilíbrio. Então, se a gente falar das people skills mais óbvias aqui, se conhecer, gestão emocional, comunicação entre as pessoas, respeito, mas principalmente a gente ter essa coragem de ir atrás e de conhecer os nossos talentos para a gente desenvolvê-los e eu poder me complementar e a gente respeitar o que a gente não faz tão bem. E você entende que as empresas já viraram essa chavinha de investir em treinamentos e desenvolvimento muito relacionados a people skill, porque muitas vezes a gente contrata as pessoas e as pessoas não vêm tão preparadas como a gente quer que elas venham. Sobretudo na parte de desenvolvimento, na parte de autoconhecimento, na parte de autorregulação, acho que nem existe essa palavra. Sim, mas existe. Como é que as empresas já estão atentas a isso, Carol? Você que tem o seu método próprio, você que lidera, que vai para grandes empresas de treinamento, como é que os líderes que estão do outro lado da cadeira, que a gente fala muito aqui para os liderados, fala para os empreendedores pequenos, fala para carreiristas, como é que as pessoas que estão sentadas nessas cadeiras já conseguem ver, não, eu preciso realmente formar essa pessoa, eu preciso que essa pessoa esteja mais bem preparada, que se conheça melhor e que tenha mais base de people skills para entregar mais? Acho que a gente evoluiu muito tecnicamente e tecnologicamente e ainda muito pouco na gestão emocional. Eu acho que as empresas estão começando a despertar e tem uma NR1, que é a nova norma que vai entrar agora em maio de saúde mental, que vai dar exatamente um empurrão para que isso aconteça cada vez mais. Mas o que eu mais vejo, grandes empresas investindo rios de dinheiro em treinamento, mais treinamento da base, treinamento porque precisa, mas sem uma estratégia de uma cultura toda que realmente acredita nisso e líderes muito pouco preparados para assumir um cargo que é de sua responsabilidade e a primeira delas é liderar pessoas. Sim. Então, eu acho que é um engatinhamento, ainda como se as pessoas estivessem em baby steps para essa gestão emocional e principalmente para assumirem cargos que exigem uma liderança na essência. Tá começando, Pri. Ainda bem. Ao menos está começando. Na Luz, a gente já deu o primeiro step, né? A gente acredita muito nesse desenvolvimento pessoal de cada pessoa, por isso que a gente contrata vocês, porque a gente entende que cada um tem o seu background, cada um tem as suas limitações, cada um tem os seus traumas, a sua vivência. Então, se essas pessoas também que começam a ter uma carreira mais solitária na liderança, não tiver um apoio da nossa parte, elas também vão se sentir inseguras muitas vezes, vão se sentir despreparadas muitas vezes, porque às vezes a organização evolui a um ponto e a gente não conseguiu evoluir àquele ponto. Eu às vezes me vejo em situações de que será que eu vou ser capaz de fazer isso? Perfeito. E aí eu procuro informação, eu procuro treinamento, eu procuro me capacitar, mas às vezes as pessoas vão no dia a dia e acabam que não se capacitam, não é? E vocês são diferenciados, porque primeiro vocês começaram na parte certa, que é o desenvolvimento da liderança. Porque uma liderança madura faz com que a escada ela seja realmente uma hierarquia mesmo, assim, eu vou passando, porque o líder, querendo ou não, ele é um exemplo, ele é uma figura de poder dentro de uma organização, né? O que acontece muito, faz uma analogia com uma escada que está suja. Então, tem muita contaminação e tal. Geralmente, os treinamentos é do meio da escada para baixo. E aí, limpa tudo, mas os líderes não estão preparados. Eles acabam sujando tudo de novo. Então, a gente começar com a cabeça de quem molda uma cultura primeiro, de quem está montando a estratégia, de quem está realmente com a responsabilidade de pessoas, faz uma diferença incrível, incrível. E eu acho que vocês estão começando do caminho certo para que esses líderes tenham a consciência, porque eles vão ser melhores líderes e no dia a dia, esses funcionários, esses colaboradores querem ter isso não só num treinamento, mas querem ter exemplos diários na prática. Boa. A gente falou aí de cabeça, eu queria que você falasse um pouquinho alguns bugs mentais que você já viu, que você já passou dentro lá da equipe do Santeu, nas grandes organizações, para depois a gente chegar numa coisa mais profunda, falar de burnout. O que é que... Fala de bug mental para o pessoal entender, que às vezes a gente fala, buguei. Buguei. Né? Deu uma pane aqui, buguei, não lembrei o que eu ia fazer, esqueci a coisa no quarto, tinha uma reunião, mas buguei. O que é esse buguei do senso comum?
Agora eu vou falar de neurociência na prática, tá? Quando a gente fala buguei, é uma expressão que a gente usa já faz muito tempo, mas quando a gente traduz ela para a ciência o meu cérebro, em algum lugar ele falhou, então eu perdi potência. Eu não estou mais funcionando da forma como eu funcionava antes. Alerta, tem alguma coisa errada. A minha amígdala, que é o nosso sistema de defesa do nosso cérebro ali, está indicando que algo vai mal. E o corpo tenta entrar toda hora em homeostase. O que é homeostase? É o equilíbrio, voltar para o equilíbrio. Quando um sistema está desequilibrado, ele vai buscar válvulas de escape ou caminhos para se reequilibrar. Bugs naturais. Eu começo a comer mais do que eu comia antes, a ficar mais ansioso, portanto eu não consigo mais ter momentos de descanso. Eu vou para o final de semana e minha cabeça não para e eu não paro de trabalhar. Eu durmo mal. Eu começo a descontar nos outros, irritabilidade. Então, tudo isso são sinais que o seu corpo está dando de que algo vai mal. E o que a gente está começando a observar é que as pessoas estão vivendo em um mundo que isso é normal. Elas normalizaram os bugs. Elas normalizaram que o cérebro está na máxima capacidade, na exaustão. Elas passaram do limite. E isso, tecnicamente, se chama burn-on. Ou seja, já teve um botão on ligado em algo que está queimando mesmo, que é o seu potencial. Quando a gente chega no final da linha, a gente está no nosso burnout, que aí eu não consigo mais ir trabalhar. Aí é afastamento de fato. Aí eu não consigo mais levantar da cama. Eu não consigo mais me mexer. A estafa mental é tanta que aí eu perdi completamente a minha habilidade. O problema é que até chegar lá, a gente vai engolindo, se suportando. E aí eu vou perdendo o propósito, eu vou perdendo a intencionalidade, eu vou perdendo o sentido do que eu fazia. E aí as coisas vão ficando cada vez mais sem graças e eu vou ou entrando em depressão, ou criando numa crise ali de ansiedade, de pânico, que vai sendo válvulas de escape para o meu corpo voltar para o meu equilíbrio. Olha que coisa interessante. Pode até desencadear uma coisa mais séria. Muito. Num suicídio que a gente vê na Europa, muito também. É mais comum do que a gente imagina, Carol? É muito mais comum e esse exemplo que você trouxe, ele é muito bom para a gente falar de um pedido de ajuda, de quando as pessoas começam a se sentir assim, elas não acharem que isso é normal. Sim. Porque não é um desequilíbrio, então elas precisam de ajuda. E também da importância do líder estar mais próximo para entender um pouco o que está acontecendo. Sim. É mais normal do que a gente imagina, mas poderia ser mais evitado do que também hoje acontece. Porque acontece muito mais do que deveria acontecer, porque a gente está ainda muito distante ainda desse tabu que é falar sobre saúde mental. Sim. Agora, falando de uma coisa boa, eu queria falar sobre felicidade. Já que a gente estava falando de depressão e burnout, vamos mudar a rota, vamos falar de felicidade. Felicidade versus performance. Como é que a gente lida com pessoas felizes e que performam bem? Como é que a gente consegue chegar nesse nível? Eu quero ser uma pessoa super feliz, mas também quero ter performance na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Qual que segredo é esse que a gente vê? Porque assim, a gente só vê no Instagram pessoas felizes, ricas, que acordam 4 horas da manhã, tomam um banho de gelo, colocam o pé na grama, depois vão trabalhar, produzem imensamente e ainda ganham milhões. Essa é a melhor parte. Então assim, que sonho é esse? É sonho? É utopia? Dá pra gente concretizar? Dá pra gente ser feliz e ter performance? Primeiro a gente vai separar, né? Essas pessoas utopia, do Instagram... Né? Não, e primeiro que essas pessoas do Instagram, a gente já conhece muito que, assim, é pra inglês ver. É bem a expressão de que, será que é isso tudo mesmo? Será que ganham esses milhões? Ou será que acorda 4 horas? Concordo. A gente percebe que o mal que a gente faz quando a gente se compara. Sim. Por outro lado, a gente ficar só com a gente mesmo, a gente tá vivendo como, né? Acho que a grande felicidade... Como é que tá o mundo lá fora, né? Tem a ver com comunidade, mas muito mais uma conexão real do que uma conexão digital, né? Acho que o mundo está se perdendo também porque a gente está indo para extremos, né? Mas quando a gente fala de felicidade, e felicidade principalmente no mundo corporativo, não é outra rota a não falar de burnout, é exatamente o equilíbrio. Olha que coisa interessante, existe um estudo da Amy Edmondson, que é uma grande estudiosa, que ela fala muito sobre segurança psicológica. E o que ela descobriu é que o fator número 1 de alta performance é segurança psicológica. O que é isso? Alta performance precisa ter saúde mental. Alta performance não é eu entrar na exaustão. Isso é burnout.
Alta performance é eu ter estresse. Sem estresse, eu não performo. Então, o tal do cortisol, para eu fazer exercício, levantar da cama e trabalhar bem, ele é necessário. Mas ele é até num nível onde eu atinjo o pico da minha performance. E o que a gente pode falar de felicidade que está por trás disso é o sentido que você põe no que você faz e no como você faz. Que aí se eu sei o meu talento, se eu sei quem eu sou, eu gosto do que eu faço e o que eu faço devolve ao mundo algo que eu tô transbordando, então eu já descobri o meu talento e eu tô devolvendo ao mundo algo que eu tenho bastante. Eu me sinto preenchido. E isso tem a ver com trabalho. Trabalho onde eu sou reconhecido por algo que eu faço bem, pelo que eu faço. Só que o ambiente influencia mais do que a genética. Então a gente tem que falar sobre segurança psicológica. Como está o meu ambiente? Como está a minha autonomia perante ao meu líder? Como está a minha colaboração com os meus pares? Porque isso tudo dá um ambiente propício para eu criar, para eu errar, para eu falar. E é isso que a gente faz uma linha tênue entre, um quadrante entre a minha empresa. Tem segurança psicológica? Aí a gente fala, tem. Mas tem performance. O quadrante certo é quando você atinge a performance com a segurança psicológica. E aí você atinge como se fosse o grande potencial da empresa. E como é que as empresas conseguem criar um clima e uma cultura de que as pessoas se sintam seguras para isso? Seguras para criar, seguras para errar. Claro, nós não somos uma escola, não temos aqui só estagiários, mas assim, como é que uma empresa consegue criar esse ambiente em que produza e ajude as pessoas a serem mais felizes? Eu trocaria só o sujeito da frase. Eu acho que é a cultura que cria a empresa e não o que a gente precisa criar na empresa para a cultura se formar. Então, como quem cria a cultura são pessoas, e com o exemplo do que faz todos os dias, a gente precisa criar ambientes que proporcionem líderes que perguntam, líderes que escutam. Isso traz mais felicidade? Muito mais. Quando a pesquisa que eu fiz ao redor do mundo, depois que eu fui para a França estudar, o que eu percebi lá é que eu também estava em piloto automático. Falei, mas aqui eu só vou ter teoria. Tinha acabado de ter uma aula de neuroplasticidade que para você aprender, você tem que ir para a prática. 70% do seu aprendizado é quando você coloca em prática. Falei, estudei, era para ter feito em 1 ano, pedi para acabar em 4 meses, comprei uma passagem, falei, agora eu tô aqui, vamos. Dei a volta ao mundo perguntando o que é felicidade para você em mais de 30 países. O que está por trás da felicidade é algo que nem eu sabia, Pri. Assim, eu sempre achei que felicidade fosse de cada um. Mas isso tem muito a ver com a felicidade também da empresa. O ser humano precisa ser amado, e isso a gente já sabia que ninguém é feliz sozinho, como já diria a música. Mas não adianta só ele ser amado na empresa ou ser amado em casa. Ele precisa ser escutado, ele precisa ter um senso de pertencimento de o que eu falei ou o que eu fiz gerou algum tipo de impacto, algum tipo de resultado, de preferência para o bem. E poder errar. As pessoas que têm um ambiente, uma cultura, onde não é comando-controle, onde não tem uma rigidez de eu te puno ou eu procuro culpados se alguma coisa acontecer, mas uma cultura mais colaborativa, onde eu busco aliados, eu crio um ambiente onde essas pessoas se abram e essas pessoas produzam. E elas podem até dar sugestões que podem não ser aceitas, mas é sempre colaborativo porque foi aceita a ideia. Talvez não a ação que está por trás dessa ideia, porque ainda não é maturidade e tal, mas eu dou a liberdade das pessoas estarem mais unidas. Isso muda completamente o jogo, mas isso vem da liderança. Por isso que começar pelos líderes é o caminho certo para mudar um mindset de uma empresa inteira. Muito bom. É um desafio, eu acho, para todo mundo. Para a empresa de qualquer porte, porque o que a gente quer é que as pessoas realmente passam mais horas do seu dia dentro das organizações do que fora, que sejam pessoas felizes, motivadas, que gostam do ambiente de trabalho. Então, acho que é um trabalho de formiguinha, né? Tanto da liderança, quanto dos próprios liderados entenderem, é aqui que eu quero ser feliz? É aqui que eu quero dedicar 8 horas, 9 horas, 10 horas do meu dia? É aqui que o estar alimenta o meu propósito de vida? Porque as pessoas, às vezes, também não sabem onde querem chegar, não fazem ideia se gostam de preto ou de branco, e estão ali só vendo a brisa passar, e o carro tá passando, e o caminhão tá passando, e o tempo tá passando. Então, eu ouço muito o Thiago falando, não existe pessoa errada, existe a pessoa que está no ambiente errado, ou no cargo errado, ou no momento dela que é errado,
de acordo com o que é errado daquele momento que a empresa está. Então, a gente vive muito isso aqui e a gente tenta dar espaço para as pessoas, olha... grosseiramente falando, a porta é serventia da casa, né? A gente quer que as pessoas trabalhem, venham trabalhar felizes, bem dispostas e alegres. E assim, basta passar no corredor que você já sabe quando... Não estou dizendo que a pessoa não vai ter problemas. Claro. Não é porque todo mundo tem problema, eu tenho, você tem. Eu estou dizendo que quando a gente passa a maior parte da nossa vida dentro de uma organização, a gente tem que ser, no mínimo, feliz, né? É isso. Isso eu também concordo. O que muda numa pessoa, assim, quando ela entende e ela compreende que ela tem talentos e que ela tem outras áreas que elas não têm tão talentos assim? Como é que a gente consegue desenvolver nisso? E quais são os métodos lá no Santé que você utiliza dentro das organizações para pegar numa pessoa e dizer assim, meu querido, seu talento é tal e tal e tal, vamos potencializar isso aqui. Eu ouço muitas pessoas dizendo, olha, pega o que ele é bom e potencializa, esquece o que é ruim, porque isso aí a gente não consegue fazer milagres, né? Como é que você... O que vocês têm lá dentro de... Você perguntou o que muda, né? Quando a pessoa reconhece isso, muda né? tudo. Ela muda reconhece tudo. que ela é boa em fazer caneca, eu sou boa em conversa no podcast, mas você é excelente em muda mexer numa tudo porque máquina. você passa a economizar uma energia necessária para você fazer esse transbordo, né? Eu lembro de uma das pesquisas do Adam Grant, que ele pesquisou sobre sucesso. Pessoas mais bem-sucedidas, se eram pessoas tomadoras, então pessoas que sempre estavam pensando em tomar alguma coisa para elas, doadoras, sempre doando, ou compensadoras, né? E aí chegou-se à conclusão... Doadoras ou? Compensadoras. Eu tomo, tá. mas eu dou, mas eu também tomo, né? Então, aquelas pessoas que ficam ali no meio termo ali, né? E aí, a primeira coisa a se falar aqui é que a escala de sucesso não é só sucesso financeiro. É um sucesso que era satisfação do que eu fazia e uma realização, também financeira, mas também pensa numa realização de satisfação com a vida, né? E é muito interessante... Se eu te perguntar, o que você acha que deu numa pesquisa de pessoas com menos sucesso, a escala de 1% com menos sucesso dessas 3 escalas, mais tomadoras, mais doadoras ou mais compensadoras? O que você acha que deu? Pensando aqui, pra gente fazer Talvez mais doadoras? Mais doadoras e no 1% maior? Compensadoras? Essa é... Tô chutando, tá? Não, e aí é um chute super bom, e se eu te perguntar por que quem tá doando muito acaba ficando quase sem nada, né? E compensadoras porque eu tô compensando, né? Tá tendo mais equilíbrio, talvez. Nos seus 1% mais com menos sucesso são as doadoras. Sim. E doadoras por quê? E tá correto? Tá correto. As doadoras do 1%. Que esqueci nada. Mas eu dou Não até foi o que eu só- não tenho. São aquelas pessoas que dão a esmola na rua pra se sentir bem e não porque tá ajudando o próximo. Assim, nossa, eu tô aqui ajudando. Aquelas pessoas que mesmo que estejam exaustas, alguém pede ajuda, dá até o que não tem e tal, e acaba tirando de si, e você não tem nenhum mínimo necessário. Acaba a sua saúde, acaba tudo. Você dá tudo pros outros e nunca tá pensando em si. Você não tem uma base estruturada e você não tá enxergando o máximo do seu potencial. Isso não te traz sucesso. Mas a 1% com mais sucesso também são doadoras. Olha que coisa interessante. Mas quais doadoras? Aquelas que trabalharam tanto em si para se conhecer, para desenvolver o seu talento e para ser alguém de verdade. Quer potencializar alguém também. Que ela transborda aquilo porque ela já está muito trabalhada. Então, quando ela doa o que está transbordando e não o que falta. Ela doa o que está sobrando, e não é sobrando em dinheiro, não é sobre isso. É sobre aquele negócio que transborda de energia mesmo. E aí ela está realmente fazendo bem ao mundo, e essa pessoa é a melhor sucedida. Doadoras embaixo, doadoras em cima, perfis completamente diferentes. Ou seja, essa pessoa já entendeu o talento e a força dela, é isso que você está querendo dizer? Por isso que muda tudo. Porque essa de baixo, ela não entendeu e ela está doando o que lhe falta. Essa tá doando o que ela tem e tem até de sobra, porque esse é o talento dela. Então isso é retroalimentado. É algo que ela veio fazer ao mundo. Então quando você descobre o seu talento, parece que você se encaixa em um lugar e você fala assim, entendi por que eu tô aqui. E já não importa onde você está, importa o que você faz com aquilo que você aprendeu. Então você tá na sua casa, você vai usar o seu talento. Você tá no seu trabalho, você vai usar o seu talento. Você tá com um amigo, você vai usar o seu talento. Isso muda tudo. E como que a Santé desenvolve isso e faz com que a pessoa Porque, transborde? assim, é lindo o que você está falando, mas é muito difícil. Muito.
Então, assim, eu tô ouvindo e pensando, qual é o meu talento, como é que eu desenvolvo, onde é que eu sou doadora, onde é que eu sou compensadora, e as pessoas devem estar pensando a mesma coisa. Então, assim, e como a gente tem muita informação no meio digital hoje, seja através do YouTube, ou outros canais no Instagram, TikTok, etc., às vezes a gente não sabe nem qual informação a gente foca para aprender, ou a gente acredita no que as pessoas estão dizendo. Eu tenho, assim, alguns que eu ouço sempre, ou que eu leio sempre, ou que eu acredito sempre, e eu esqueço o resto, porque senão realmente a gente fica louca. Mas como é que eu posso... Você ia falar do método da Santé, isso que eu queria que você fosse mais específica. Como é que lá na Santé eu chego dentro de uma organização e eu digo assim, eu tenho este programa que eu vou te ajudar a potencializar os seus talentos dentro da sua empresa? Primeiro porque a gente não fala, eu tenho este programa. O que muda é a customização de programas para a empresa de acordo com o que a empresa precisa. Tipo, então, se eu falar que meu programa são talentos e forças, você vai desenvolver um programa específico. Mas eu vou entender sua cultura primeiro. Eu tenho um diagnóstico. A gente é pautado em 3 pilares. People Skills, que é o como você lida com você e com os outros. Então, a gente sempre vai desenvolver essas capacidades, seja qualquer que seja o treinamento. A gente vai falar sobre autoconhecimento, a gente vai falar sobre gestão emocional, a gente vai falar sobre comunicação. São pilares básicos da gente começar uma relação. Mas a gente vai falar sobre neurociência, porque qual é a ciência que está por trás, até para a gente sair um pouco dessa superfície que a gente está tanto escutando, a gente vai descer um pouco e falar assim, como que seu cérebro aprende? E se seu cérebro é diferente do meu, como é que a gente potencializa o seu, né? Mas com o quê? Com engenharia de dados. Como a gente tem esse pilar, a gente acredita muito em indicadores. Como que a gente pode medir isso? O que não é medido não pode ser melhorado. Não é lembrado, não pode ser melhorado, e o que a gente não controla, nos controla. Então, quando a gente fala de saúde mental, muitas vezes é porque a gente não tomou a dimensão da consciência e nem mediu como que eu só tô me autocobrando. Como que a Santé faz isso na prática? A gente desenvolve treinamentos customizados, mas sempre com base em entender um pouco os diagnósticos primeiro. Então, primeiro a gente faz um mapeamento. A gente teve a oportunidade de fazer aqui na Lusa o Acessa-mente, que é o assessment da Santé, que é como se fosse um scanner para entender o seu perfil comportamental, o seu perfil executivo, que é como você lida no trabalho. Será que a gente faz adaptações? No seu caso, a gente viu que faz. Olha que coisa interessante, né? Será que eu sou igual na minha personalidade, como eu trago aqui pro trabalho? Eu faço uma medição de quanto do seu cérebro racional, a parte mais racional, tá em relação ao seu equilíbrio da sua gestão emocional. Porque people skills, quando a gente fala de neurociência didaticamente, é como que você tá na congruência entre o que você pensa e o que você sente. E pra gente é muito importante. Então, fazendo esse diagnóstico, através de testes exclusivos, exercícios, a gente consegue modelar para um treinamento onde a liderança vai ser mais congruente e a gente vai descobrir fator de confiança do grupo, fator dos solos da vida, do que está influenciando sim ou não. E aí a gente constrói trilhas. Por exemplo, aqui na Luz a gente construiu a trilha de liderança e protagonismo. A gente viu que falta um protagonismo da própria liderança para assumir este cargo e aí sim fazer com que os liderados também sejam mais protagonistas e desenvolvam autonomia, autoconfiança, tudo people skills, autoeficácia, uma comunicação muito mais efetiva. Então, a gente vai modelando, sempre pensando em trazer resultado. A gente não faz nada sem atrelar a resultado de como eu estava antes e como é que eu saio desses treinamentos. Existem diversas formas, mas eu acho que a base é a gente entender que é sempre com neurociência, people skills e a engenharia de dados. Legal. E as pessoas acreditam nesses treinamentos? Eu saí de um treinamento hoje, comecei com a nota baixa, saí com a nota mais alta. Como é que é a recepção das pessoas normais, assim, do senso comum e das empresas? São mais receptivas ou são mais travadas para começar esse tipo de treinamento que vai lá no nosso mais difícil acesso, né? Nesse acesso à mente eu fiz, eu sei que não é uma coisa simples. Até pra gente responder, a gente passa ali por umas questões de é sério que eu tô respondendo isso? E depois quando eu vi o resultado do meu, eu falei muito com a Thaís, essa não sou eu. Ela falou, é você. Porque não é possível ela estar assim. Exato. Eu não sei se é você assim. Isso, tem sempre uma diferença muito grande entre o estar e aí isso é uma coisa importante até para que o público entenda. Qualquer teste, qualquer assessment, qualquer exercício, ele mede uma foto. É como você está, não é quem você é. Mas ao entender como é que eu está, é aquela foto que você olha, Pri. Sabe quando você olha uma foto e fala, pode ser. Tô muito loira. Nossa, eu tô muito loira. Nossa, eu não tinha percebido que minha pele tá flácida assim, tal. Você vai tomar uma ação a partir de algo que você enxergou.
Um teste é para você enxergar o seu momento e tomar alguma ação em cima disso. Mas não é um filme, não é que ele te determina. É o que você vai fazer a partir disso, e por isso que eu brinco tanto em todos os treinamentos de não existe coincidência, nada é por acaso e tudo faz sentido. Porque o que está atrás é, se você tiver intencionalidade, autorresponsabilidade e propósito, que é o sentido, o que está por trás, você muda qualquer situação. E para os microempreendedores brasileiros, empreendedores pequenos, as pessoas vão dizer, mas isso custa muito dinheiro. Mas isso demanda muito do meu tempo, eu não tenho como sair da minha operação. Mas isso é coisa de gente chique do Instagram. Uma dica de que um microempreendedor que já se preocupa com esse tipo de coisa, treinamento, desenvolvimento da equipe, como é que ele pode se desenvolver mais, já que o bolso dele é curto, porque a maioria da realidade das pessoas que começam empreendendo ou que trabalham numa empresa, às vezes ele trabalha numa empresa, mas a empresa não tem orçamento para isso. Quais são as dicas que você daria para essas pessoas que já entenderam o que precisam, mas que às vezes não tem condições de ter uma terapia, não tem condições de ter um acompanhamento dentro da empresa tão perto como começou a ter aqui? Como é que as pessoas conseguem se desenvolver? A forma mais fácil, e quando a gente fala de microempreendedor, é a gente ter pares. O cérebro é social. Então, quando eu encontro alguém para bater um papo e eu vou falar, eu não vou ficar só com os meus pensamentos. Eu encontrei um amigo e eu tenho alguém que eu confie. Primeiro tem que ter uma relação de confiança, mas eu consigo me abrir. Só nesta conversa já tem muito de válvula de escape e de os meus pensamentos sendo mais organizados. Segundo ponto, quando eu coloco no papel, só de pegar uma folha em branco e eu colocar e escrever, aí precisa escrever mesmo. Eu tiro tudo que tá aqui a milhão e eu começo a organizar através de escrita. Falar, Carol, mas eu não gosto de escrever. Grava. Pega o gravador e começa a gravar. Aliás, gravar é mais difícil do que escrever, não é? Cada um eu é cada escrever. Mas tem gente que tem dicas, e principalmente a de conversar com os amigos, porque é um ambiente normalmente seguro, não é? Seguro. Eu tô falando com meu colega de trabalho, às vezes que eu tenho vergonha de dizer do que eu sei ou do que eu não sei. Eu tenho vergonha de mostrar ali que eu sou incapaz em alguma coisa. Então, eu estar entre amigos e já poder desabafar nesse sentido, você tá dizendo que é uma boa ideia? É uma ótima, e você ter um ciclo de amigos verdadeiros ou um amigo verdadeiro tal, isso cria um ambiente de segurança psicológica. Eu vou poder falar, eu vou poder me abrir e às vezes você não precisa nem de resposta. Você falando, só quem te ouça, que é um pouco do papel da terapia. Muitas vezes você se escuta e ela te dá alguns direcionamentos, mas é você que está se escutando e fala, nossa, eu me senti mais leve. Por que a gente não faz isso mais vezes com mais gente? Todo mundo tem amigo. Todo mundo tem alguém que a gente possa. Principalmente os brasileiros. Então, isso é uma dica. E a segunda dica, uma dica mais prática, existem muitos livros bons. Eu falaria mais de livro do que de Instagram, porque em Instagram existem pessoas muito sérias. Eu fui muito resistente ao Instagram, e essa era a minha grande crença limitante, exatamente por entrar lá e ver muito papo furado, muita coisa rasa. Eu falava, não, o meu nicho não tá aqui. O meu nicho tá na profundidade, tá nas empresas. E eu via cada vez mais gente fazendo sucesso e falava assim, meu Deus, não é possível que falando essa baboseira. O que eu entendi é que às vezes você precisa só tocar numa pessoa para essa pessoa entender a profundidade do que você está falando e ir buscar ajuda. E aí eu comecei a mudar um pouco e falei, olha, faz um sentido estar no Instagram, falar mais no LinkedIn. Eu demorei um pouco para cair essa ficha. Mas tô vendo que você tá mais ativa. Mas o que eu acredito muito é a hora que uma pessoa se predispõe a escrever um livro, é porque ela tem conteúdo suficiente, e se não é um livro feito por ChatGPT. Aliás, eu já digo, vai ter gente que vai falar, pô, a Carol não deu a dica de eu conversar com o chat como terapia, porque tem muitas pessoas fazendo isso. Mandando, olha o que o chat me disse. Gente, mas eu tô aqui. Exato. Use o chat como meio, e eu não vou falar para não usar, porque realmente ele dá algumas respostas que te ajudam em guiar. Eu tenho clientes que hoje me trazem falando assim, Carol, bati esse papo com o chat, queria discutir isso com você. Muito estranho isso. Usa como meio, não usa como fim. Até se você gostar do chat, se prepara mas aí vai para uma conexão real que vai estar no olho a olho, porque o chat não tem neurônio espelho. O que é isso? Ele não faz conexão real. Ele faz uma conexão de um compilado de um monte de coisa. Quando você tá na frente de um amigo... É completamente diferente. Você viu uma mulher que casou com... nem fala. Com alguém do ChatGPT, fez a cerimônia. Eu falei, não. Eu parei de ver, porque eu falei, não, é muita loucura.
É muita loucura, as pessoas estão precisando se tratar. Não, eu conheço pessoas e conheço... Eu conheço, não é que eu vi. Eu conheço porque as pessoas vieram me falar... Eu falei com a minha mãe, que tá morta no chat GPT, e eu fiquei super emocionado. E gente muito grande, gente... Porque... porque pessoas sozinhas, solitárias. E o que eu falo é, você quer falar? Fala, porque isso até te dá um... Mas depois disso, procura alguém real para ter uma conexão real. Porque senão você vai entrar num mundo que não vai te ajudar. Não existe, Então, assim, faça isso como ferramenta. Mas vá para o cérebro real para ter inteligência real e não a artificial. A inteligência artificial, ela tem esse nome artificial por uma razão. Vai para a inteligência real. Então, eu acho que ajuda muito. E o livro, por quê? Porque livro, ele é mais profundo. E aí você tem mais tempo pra... Nossa, deixa eu entender esse capítulo. E tem muita coisa, tipo, a gente estava falando de método Santé e quem não tem acesso. Uma das razões de ter escrito o livro é porque muita gente falava, Carol, mas como é que eu faço para ter uma mentoria com você? Como é que eu faço para ter acesso? E durante muito tempo eu falava, não, é um pouco da minha missão de vida. É 5 minutos aí, sabe? Só que passa um tempo e você fala assim, não tem como. Eu falei, por que não escrever algo que pareça com que a pessoa esteja na sala da minha casa? E muita gente que tem lido o livro agora fala, Carol, parece que eu tô conversando com assim você e eu botei todo o método Santé nesse livro. De uma forma de entregar e dar ferramental para que as pessoas tenham acesso e muito mais profundo do que qualquer Instagram, que eu já entendi que é importante, mas que eu ainda acho que ainda é muito raso perto do que as pessoas precisam se aprofundar. O brasileiro lê pouco, isso é um fato, não é? Me fala um pouquinho, então, de como é que você teve essa ideia. Eu já percebi que você queria colocar, que você não poderia dar tantas mentorias quanto você sonhava, que as pessoas não tinham condições de pagar. Mas como é que falou assim, tá na hora, eu vou escrever um livro, eu tô lendo o seu livro. Eba! Eu já entendi a sua história com seu irmão, que você arrastou ele de propósito. É verdade, tô lendo mesmo. E como é que coloca na cabeça dos brasileiros que ler não é essa dificuldade toda que a gente acha que é? Claro, não tem essa cultura, mas assim, leitura é conhecimento, leitura também é paz, leitura também é prazer. Eu leio todas as minhas férias, eu leio pelo menos um livro, na paz, no sossego. Legal. Mas as pessoas não olham para o livro como olham para o Instagram. Elas olham como se fosse perder tempo, porque ele demora mais, né? O Instagram, ele tá ali um conteúdo rápido, que eu vejo 30 segundos. 30 segundos eu tenho. Ficar 1 hora lendo o livro eu não tenho. Mas ninguém fica só 30 segundos no Instagram, né? Esse é o ponto. Eu tenho um bloqueio no meu celular já, para 30 minutos por dia. Porque eu estava me vendo muito tempo vendo besteira. Eu não tava vendo só as coisas da Lusa que eu tenho que ver, eu não tava vendo só as coisas da minha marca pessoal, eu tava vendo a vida dos outros lá E quando você vê, passou. Quando você viu, passou 1 hora. Passou 1 hora o seu horário de almoço, ou às vezes você tá ali no trabalho e você viu uma coisa, 15 minutos você ficou ali. Então, assim, como é que convencer as pessoas de que o livro é um bom caminho, Carol? Então, eu não vou falar só do livro, mas o livro é uma grande estratégia para isso que eu vou falar agora. A gente falou de bug e falou como que as pessoas entram nesse burn-on, né? Uma coisa que eu quero deixar claro é, o estresse nunca foi o problema. Eu já falei que a gente precisa de estresse pra gente performar até. O problema é a falta de pausa. E o problema é a aceleração que a gente tá dando e a sobrecarga de informação com o Instagram, com rede social. É muita coisa, é muita coisa. A gente precisa fazer pausa. Então, a gente tá ficando maluco porque a gente não faz mais pausa. A gente tá conectado o tempo inteiro. Até você chega em pausa, casa... a gente tá atenta, né? Então, a gente não tem pausa, né? Porque o cérebro, ele não para. Então, a gente tem pausas de dia a dia, que é, cara, a cada 2 horas, pra dar uma respirada. E pra pensar em alguma outra coisa fora do que você estava fazendo, se você tá muito focado. Só pro seu cérebro dar uma... Isso são pausas de dia a dia. E já tem pesquisas que mostram que se você fizer a cada 2 horas pequenas pausas, você aumenta a sua eficiência em mais de 30% no dia, a sua produtividade. É uma coisa impressionante. Tem pausas medianas, que aí a gente vai falar sobre sono. O sono é o grande compensador de tudo que você fez no dia. Quem está dormindo no sono é o seu cérebro racional. O seu sistema límbico, o seu inconsciente, ele não tá. Ele tá lá, tanto que você tem sonhos, tem um monte de coisa ali. Mas o seu cérebro racional precisa descansar. Então, e se você não sonha, e se você não sonha, não, todo mundo... Se você não descansa e não dorme profundamente, você está gastando energia. E aí tem alguma hora que isso vai faltar. E aonde entra o livro aí?
Quando você faz pausas e você tá lendo, seu cérebro entende que aquilo é uma pausa produtiva. Então, além de você estar fazendo um bem, que você tá pausando mesmo, a forma como você tá se alimentando, você fala assim, mas eu não tô estudando a hora que eu tô fazendo. O seu cérebro entende que pela velocidade e pelo envolvimento, porque isso tem muito a ver com história, você está descansando, aprendendo e se retroalimentando. Olha como o livro faz muito bem. Muito melhor do que o ChatGPT. Muito melhor. Do que o Instagram. E você tá a cada hora se conectando e aí você tá criando... Tá descansando? Repete, por favor. Tá descansando, se retroalimentando e tá aprendendo, né? Se a gente poder falar, né? Então, você usa aquele descanso, mas é um descanso que a gente chama de produtivo. Sim. E ele também serve, igualzinho o exercício físico, a leitura também a gente chama de hábito âncora. O que é um hábito âncora? Hábito que ele te dá impulsos para fazer outras coisas legais depois dali. Quando você começa o dia fazendo um exercício físico, você já fala assim, então eu não vou comer mal, né? Porque eu já fiz exercício, foi tão difícil correr tudo isso, como é que agora eu vou lá e vou comer? Então, você é um hábito âncora porque ele te leva a fazer outros hábitos saudáveis. Se você tem o hábito da leitura, você passa intencionalmente menos tempo no Instagram, porque você já entendeu que tem um hábito que é produtivo e outro que eu tô perdendo tempo. Sim. Então, eles são hábitos que te fazem bem, que é o que a gente falou da dose hoje, da dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina, da dose certa. Eles te regulam. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É isso. É verdade. Isso do livro realmente é quando as pessoas começam a olhar para isso com prazer e com descanso e com produtividade. A gente não tá aqui dizendo que as pessoas não têm que ter Instagram. A gente não tá aqui dizendo que o Instagram também não tem coisa boa, muito pelo contrário. A gente tá dizendo que é a dose. É isso. Exatamente a diferença entre o veneno e o remédio é exatamente a dose. Acho que as pessoas têm perdido muito tempo, sim. Tempo com família, tempo em as crianças em estar brincando lá fora. A minha filha tem 11 anos, ela não tem Instagram ainda e não tem TikTok, mas ela é super revoltada porque ela diz que a idade é 13 anos, mas que ela já tem quase 13 porque ela tem 11. Não, amor, faltam 2 anos. É como se não tivesse 2 anos pra você viver. Ah, mas você acha que eu não tenho maturidade? Não, eu não acho, eu tenho certeza. Se o Instagram diz que era 13 anos, é porque é 13 anos. Então, assim, isso também é uma briga familiar, né? Acho que a gente tem que se preocupar com o que tá dentro de casa. As redes sociais têm muito terreno perigoso. Eu já vi cenas dentro das amigas da minha filha, até com coisas muito sérias, mas que a gente sempre fica sempre atenta. Lá em casa a gente tinha uma meta, quando a Maria Clara era menor, que ela ganhava R$50 por livro lido. Ela queria muito ganhar os R$50, então ela comprava uns livrinhos de 10 páginas, deu R$50. Não, era 5 euros. Meus 5 euros. E agora eu já disse pra ela, pô, Maria Clara, também não é assim. Já tá ficando mais velha, tá perdendo o hábito, tá preferindo o celular, tá preferindo o YouTube. Aí a gente facilita nas férias, mas assim, é um hábito maravilhoso. Eu, com a pequena também, leio todos os dias pra ela. Inclusive, ela não sabe ler, mas ela já sabe ler as histórias. Olha. Porque ela já gravou a história. Que legal. A história da ovelha, etc. Então, assim, realmente é um hábito maravilhoso. Parabéns, porque não deve ser fácil escrever um livro. A gente mal consegue escrever uma carta hoje em dia, que a gente não escreve mais, né? Não escreve mais. Ou escreve no computador, ou manda um WhatsApp, até os parabéns, é tudo copy-paste. A gente vai olhar as mensagens no LinkedIn, a gente ganhou recentemente o Great Place to Work, as mensagens são quase todas iguais. Porque as pessoas colocam no ChatGPT. Teve uma até que ele copiou e colou e ficou assim, o que é o Great Place to Work? O Great Place to Work é não sei o quê. Então, assim, as pessoas não estão mais lendo e, consequentemente, estão escrevendo mal. Mas aí era um podcast que a gente passaria o dia inteiro aqui ouvindo isso. Nosso tempo tá acabando. Que pena. E só um ponto que rede social, se fosse bom, os grandes criadores não proibiriam seus filhos de ver. Então, assim, os grandes criadores de rede social... Nem me fala isso que eu vou querer em casa, vou querer cortar tudo já de novo. Eles não fizeram para criança, tanto que eles proíbem. Eles fizeram para adultos de uma maneira interativa. O problema é que a gente, como tudo que a gente faz, a gente desvirtua tudo e usa para outros tipos de coisas. Então, é importante essa parte da leitura, porque existe um outro livro que se fala assim, Crianças que Leem. Depois lê esse livro, Crianças que Leem. Aí a gente quer realmente incentivar cada vez mais, porque são pessoas que cognitivamente ficam mais preparadas, emocionalmente ficam mais preparadas. Muito bom, crianças preparadas é tudo que a gente quer pro futuro, não é? É isso. Faz só um resumo do livro, para as pessoas que ficaram curiosas. A gente falou tanto em leitura, faz um resumo do livro. People Skills, uma vida de propósito. Então, um prefácio aqui de Bernardinho, né? Aqui a gente fala muito sobre como você ter uma vida
que seja intencional. Como é que você faz uma mudança, e tem muita gente lendo, falando, fez um shift na minha cabeça de entender que não é que eu comecei numa carreira, até porque as carreiras que a gente faz, a gente antigamente achava que a gente ia morrer, a gente escolheu uma coisa e ia viver pelaquela coisa. E a gente percebe que muitas das pessoas, eu me formei em engenharia, mas a engenharia, ela é nula? Não, ela serve para muito do que eu faço hoje com People Skills. Então, o resumo é, sua profissão ela não te define, o que te define é o quanto você desenvolve da sua capacidade de lidar com você mesmo e lidar com o próximo. Independente do que você faça. Então, são os teus talentos. Pessoas, né? É tudo sobre pessoas. É isso. É tudo sobre pessoas. Acho que resume bem o que está aqui. E ele tem um teste que é exclusivo. Então, a gente fala muito para as empresas. Tem um teste que é exclusivo da Santé. É um teste novo. E para as empresas que comprarem o livro e as pessoas fizerem, a gente dá uma mentoria. Muito bom, eu não cheguei nessa de parte graça. do livro ainda. É um QR Code, né? É um QR Code que aí você faz ali, ele te dá uma devolutiva e dependendo a gente entra para fazer uma devolutiva, porque hoje em dia o chat também faz teste, mas é isso que a gente estava falando, ele é ferramenta. A devolutiva, uma devolutiva que nem a gente teve hoje, com a profundidade que a gente teve hoje, não dá para um chat fazer. Então, a gente usa o livro e usa ensinamentos. Então, é para quem quer passar pelo método Santé de uma forma profunda, mais leve e entender neurociência. Ela está dividida em 3 partes. A minha viagem de volta ao mundo, que é onde tudo começou. Muita gente falava, Carol, explica como é que é isso, como é que é viajar ao mundo e tal. Neurociência e People Skills para dar a base do que as pessoas precisam enxergar como método mesmo, assim, o que tem a ciência de forma muito didática por trás disso e para acabar com o próprio método Santé, que é o descobrir, recriar talentos, para a gente ter um senso de visão comum, desconstruir sabotadores, construindo as suas estratégias e manter o equilíbrio. Esse é o método que está por trás. É o sonho de todo mundo. Não é um livro difícil, já garanto para as pessoas. Parece, do jeito que você fala, as pessoas já olham para os nomes e para terminologia. Ai, é uma coisa difícil, eu nunca vou aprender. Não é um livro difícil, é um livro super easy, super fácil de ler, por isso não percam. Eu agradeço muito pela sua presença, nosso tempo está acabando, foi uma delícia, eu ficaria aqui horas. Eu acho que a galera também daqui gostou e, por favor, tenham aprendido. Um beijo, obrigada e volte sempre. Obrigada, sempre uma honra. Vocês são demais. Obrigada. Sou super fã e obrigada pela essa abertura e por esse nosso podcast, não tão de propósito assim, mas com todo o propósito do mundo, né? Obrigada, Carol.